Você já pensou na diferença que os parâmetros fazem? Quando eu era criança, meu irmão foi meu primeiro cobaia para corte de cabelo. Cabelo lisinho, loirinho. Eu adorava fazer experimentação naquele cabelo. E ele sempre muito alegre, era todo conversador, muito diferente de mim, que era jacu. Ele saía cumprimentando as pessoas na rua, então ele adorava se aparecer. E eu, irmã mais velha, ele super confiava nos meus cortes de cabelo. E vira e volta eu pedia, ele deixava. E um dia, mas eu fazia mais discretamente, né? Para a mãe não ver. Mas um dia eu tive uma ideia de fazer uma franjinha. Falei, acho que não vai ter erro. Puxei tudo para frente, cortei bem rentinho. Só que, claro, a parte de trás que eu tinha puxado para frente ficou grande, a do meio, médio, e de cima ficou um cotoquinho. Então ficou muito esquisito. Eu lembro que ele saiu de bicicleta todo feliz, com o cabelo esvoaçando. Foi quando eu descobri que tinha uns 10 tipos de tamanho de cabelo ali, já que eu não tinha cortado por igual, né? Tinha que puxar tudo para cima, cortar no mesmo tamanho. Então eu puxei para frente, cortei os da frente, ficaram cotoquinho e lá atrás tudo grande. Claro que tomei uma surra, né? Mas enfim, fui com o tempo aprendendo a cortar cabelo. E aí ia fazendo uma graça, outra, nós, os primos, sempre fazia essas coisas e estava tudo certo. Quando eu fui para o colégio interno, em 1990, fui fazer o segundo grau, tinha 14 para 15 anos, e na época não tinha nada no mundo, né? A coisa mais perto que tinha do colégio era longínquo. No tempo que a gente recebia dinheiro pelo correio, era um vale que mandava, tinha uma cartolininha rosa. Ia lá, põe dinheiro, demorava dias para chegar, depois até achar alguém que pudesse no correio tirar o dinheiro para a gente. Então, sim, dinheiro era uma raridade. Então, ir para cabeleireiro, fazer alguma coisa era coisa mais que impossível, né? Naqueles tempos, a gente tinha como deslocar, não tinha dinheiro, longe, estava bem afastado da cidade. Hoje você vai lá, é tudo dentro da cidade, num minuto, todo mundo de carro, todo mundo com celular pagando no Pix, outro universo, né? E a gente não tinha dinheiro para ir cortar cabelo. E aí, minha amiga, que morava comigo no meu quarto, incomodada com a franja, eu falei: ah, posso só parar para você. Cortei, a franjinha ficou certa. E ela ficou super contente, aí já veio mais gente, eu fui fazendo clientela de corte de cabelo. Comecei nas franjas, depois queriam que repicasse, aí eu penteava tudo para cima, cortava as pontas, soltava, e todo mundo achando o máximo, tudo dando certo. Pensa num povo feliz com corte de cabelo. Um dia, uma delas foi e cortou no cabeleireiro, não sei se era férias, se era um recesso, sei que voltou com corte de cabelo profissional. E aí ela contou que quando ela foi no cabeleireiro, ele disse: Nossa, quem que fez isso no seu cabelo? Quem cortou antes? E eu sei que ela arruinou a minha clientela. A partir daquele dia, acabou a minha clientela, né? Por quê? Porque antes era lindo, maravilhoso, porque não tinha um parâmetro. Quando alguém que era profissional disse que não era o corte ideal, e não era, não, daquelas que quer se defender 50 anos depois. Mas o parâmetro havia mudado. E agora o que servia, não servia mais. Porque entenderam que não era um corte bonito e adequado. É muito interessante a gente pensar que o parâmetro faz toda a diferença. E às vezes a gente passa a usar parâmetro externo, a gente quer comparar com alguém que tem uma história completamente diferente de vida, oportunidades diferentes. A gente quer alcançar coisas igual alguém de um outro contexto, de uma outra história. A gente vai nessa linha o tempo todo de comparação, ao invés de olhar para o nosso deslocamento a partir da gente. Eu amo metodologia ativa, porque a ideia da avaliação
é de olhar do seu ponto de partida, né? Você está avançando em relação ao quê? Em relação a você mesmo, ao objetivo que você está colocando, a sua trajetória. Então, até esses dias eu não conseguia tal coisa, agora eu tenho me esforçado, né? Tenho conseguido colocar na vida algumas coisas que eram desafiadoras para mim até esses dias, né? Então, assim, você olhar o seu próprio caminho, né? A sua própria evolução. Eu não gosto muito dessa palavra, que eu sempre brinco, que depois que eu entrei para a enfermagem, eu descobri que evolução não é sempre para frente, né? Porque a gente às vezes ia lá e evoluiu para o óbito. E eu falava, então, porque na minha ideia evoluir era sempre caminhar para frente. Não, evolução é mudar de rumo. Então, você pode evoluir para trás, né? Então, você pode evoluir piorando no quadro da doença, em vez de sarar, morrer, e não deixa de ser uma evolução. Então, quando eu falo evolução, eu sempre lembro disso. Então, num processo de mudança, de avanço aí, rumo ao que você deseja. Em geral, a gente acaba, às vezes, como a gente já conversou disso, que a nossa trajetória, como a gente foi aprendendo em casa o que era sucesso, o que era alguém vencer na vida, e aquilo vai nos condicionando o nosso olhar a partir de um contexto de parâmetros que a gente vai da cultura, da nossa família. Isso faz muitas vezes que a gente entenda que a gente fracassou, porque a gente às vezes está com o parâmetro errado. Às vezes a gente precisa mudar o parâmetro e não o que a gente está fazendo. É por onde a gente olha essa avaliação, né? De que lugar. Mas é sempre importante que a gente tenha um referencial, porque senão a gente não sabe para onde vai, a gente não sabe se está andando para frente ou para trás, porque a gente não sabe para onde está indo. Então, ter referencial, ter parâmetro é muito importante. Mas a gente precisa olhar quais são esses parâmetros, criticá-los, ver se eles não servem de fato, para a gente não estar encaixado no lugar sei lá, crescemos ouvindo que ter diploma, emprego fixo é a garantia de sucesso e é isso que mostra que alguém venceu na vida. E aí, a hora que você vai entendendo que tem pessoas que vencem de outra forma, né? Que empreendem, que às vezes não têm o diploma, mas caminham de outra forma, alcançam os seus objetivos. E a gente vai entendendo que nem sempre a régua é a mesma. E mais importante, que a gente pode escolher o parâmetro com o qual a gente está se avaliando, para que a gente não corra o risco de dar sempre errado, porque a gente está no parâmetro errado, e não porque a gente está errado. Então, questionar, senão a gente não trabalha nunca com a lógica da aceitação. A gente está sempre num parâmetro que não é o nosso, às vezes num julgamento do outro, no que o outro espera da gente. Então, usar a gente de referencial, usar o nosso querer de referencial, a nossa condição, o nosso contexto, né? Então, quando eu brinco, eu falei, da onde eu vim, tô ótima, né? Porque há lugares muito difíceis. E a gente, onde parte, o quanto que a gente consegue caminhar, às vezes outras pessoas estão melhores, digamos assim, mas às vezes caminharam bem menos, porque já saíram 100 quilômetros na frente. E de repente eu andei 120 quilômetros, andei muito mais, avancei muito mais, mas ainda fiquei atrás, porque o ponto de partida importa. Então, a gente olhar para a gente, para o nosso ponto de partida e ver a nossa caminhada, faz toda a diferença. As meninas estavam todas felizes com o corte, não era ruim, era num contexto que era o que a gente tinha, eram outras. Mas a partir do momento que muda o parâmetro, muda o padrão de alegria delas, né? Da satisfação de. E aí não podiam ir cortar no outro lugar, né? Então, assim.
é, muda completamente a lógica, porque de repente aquilo que era bonito deixa de ser, porque alguém disse que não era o corte, digamos, ideal, não estava tão bem cortado. Claro que a gente sabe que o repicado não é assim, né? É diferente do profissional cortar. Mas no contexto que a gente estava, super servia. Então, nesse desafio do que para onde a gente olha mesmo, né? Eu sou a Cibele e este é o Insights Pedagógicos.